Outro dispositivo que consta na medida provisória diz respeito às férias, tanto as férias individuais quanto as férias coletivas. Também estava sendo indicada essa medida para a maioria das empresas já na semana passada. O que a medida provisória fez foi dar um pouco mais de segurança jurídica para as medidas que já estavam sendo adotadas pelas empresas. Primeiro ponto, em relação às férias individuais. Deixou claro o texto da medida provisória que o empregado pode ser comunicado com uma antecedência de 48 horas do gozo dessas férias, diferentemente do texto da CLT, que é de 30 dias. Ante a excepcionalidade da situação, é claro que não daria para comunicar o empregado com esse prazo de 30 dias. Então, fixou, me parece que foi um bom caminho, a medida provisória dessa comunicação com apenas 48 horas de antecedência. E ela diz que essa comunicação deve ser feita de forma escrita diretamente ou por meio eletrônico. Outro ponto que constou é a possibilidade de que essas férias individuais devem ser de no mínimo 5 dias, tá? E também você pode antecipar períodos futuros de férias. Um grande dilema que as empresas tinham é: o meu empregado ainda não tem o período aquisitivo todo completado. Posso antecipar as férias individuais? Pelo texto da CLT não podia. Agora, pela medida provisória, foi autorizada essa antecipação de férias individuais, inclusive futuras. Mas diz a medida provisória que deve ser feito um acordo escrito entre o patrão e o empregado. Lembrando que os empregados que estão no grupo de risco de coronavírus têm prioridade absoluta sobre todos os outros no que diz respeito ao gozo das férias, tá? Os profissionais da área de saúde ou das atividades entendidas como essenciais podem ter as suas férias que já tinham sido comunicadas e que eventualmente estavam até gozando, podem ter suspensas essas férias para que eles voltem ao trabalho, tá? Tá muito comum isso, principalmente na área de saúde. Médicos e enfermeiros que estavam gozando férias estão tendo que retornar agora para assumir os seus postos de trabalho. Isso deve ser feito comunicando também o empregado com 48 horas de antecedência. Uma novidade que consta aí na medida provisória e que certamente vai dar muito pano para manga no judiciário é a possibilidade de que o pagamento do terço das férias seja postergado lá para o pagamento junto com o 13º salário. A medida tem como finalidade dar um refresco no cofre das empresas nesse momento, tá? Então, polêmico, mas em situações extremas, quando a empresa precisa preservar o seu caixa, esse pagamento postergado do terço de férias pode ser uma medida importante. Outra peculiaridade, o empregado que quiser converter o terço das férias dele em abono pecuniário durante todo esse período de calamidade, ou seja, por enquanto até 31 de dezembro de 2020, só vai poder fazer isso se o empregador autorizar. Lembrando que o abono de férias, ele é pela CLT uma prerrogativa do trabalhador, mas a medida provisória está condicionando ao exercício desse direito a autorização do empregador. Outra medida no que diz respeito ao pagamento das férias é a postergação das férias em si para 5 dias úteis no mês subsequente ao gozo dessas férias. Lembrando, então, que são duas postergações de pagamento. As férias em si podem ser pagas até 5 dias úteis depois do seu gozo, diferentemente das 48 horas como antes, né, que estão lá na CLT, e o terço das férias podem ser postergadas lá para o pagamento junto com o 13º salário. Então, de novo, são duas medidas para ter um refresco aí no caixa das empresas. E ainda toma cuidado a medida provisória de falar que se por acaso o empregado tiver o contrato de trabalho rescindido antes do recebimento, esses valores devem ser pagos na rescisão. E o último ponto, no que diz respeito às férias, também foi a diminuição do prazo para comunicação de férias coletivas, que basta que elas sejam comunicadas aos empregados com 48 horas de antecedência e sendo dispensada a comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato, que são obrigações que constam da CLT, e durante esse período de calamidade pública ficam as empresas dispensadas de prestar tal comunicação prévia. Entendemos que as medidas em relação às férias são bastante adequadas e acho que vão ser um instrumento importante para as empresas passarem por esse momento de crise sem afetar de uma forma mais profunda os direitos dos empregados.